como salvar uma orquídea que não tem nenhuma raiz verde, a planta está praticamente morta. Muita gente acaba desistindo de uma orquídea quando ela chega nessa situação. Vocês podem ver que a plantinha está bem feinha, bem debilitada, né? Olha só a situação que está a folha dela. Sem nenhuma raiz, as raízes praticamente apodreceram todas, e aí quando chega num estágio desse, né, num nível desse, uma orquídea, o pessoal acaba jogando fora, acaba desistindo dessa plantinha, né, e sem saber que dá sim para salvar, que dá pra gente fazer essa planta desenvolver novamente e logo logo, né, florescer. Então, se você tem uma plantinha desse jeito, hoje eu vou fazer com o Denfal esse processo, mas serve para qualquer tipo de orquídea. Se você tem uma planta que não vai para frente, tá sem raiz nenhuma, tá praticamente morta, ou então você achou uma plantinha jogada fora, né? Pegou para tentar salvar, é só fazer isso aqui que eu tenho certeza que essa planta vai mostrar um desenvolvimento e vai crescer e florescer novamente. Mas antes de iniciar o vídeo, já vai curtindo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos ver como que eu vou salvar esse Denfal utilizando simplesmente uma garrafa de plástico que a gente geralmente joga fora. Então acompanha o vídeo aí para você descobrir como que eu vou salvar e bora pro tema de hoje. Então, pessoal, para começar o vídeo aí, né, falando aí um pouquinho sobre essas orquídeas debilitadas, nessa planta já teve um erro. A pessoa que estava com ela, né, trouxe aqui para mim para eu tentar salvar, porque ia praticamente jogar ela fora. Só que antes de fazer isso, a pessoa simplesmente cortou todas as raízes. Isso não é bom. Por mais que a raiz esteja tudo podre, praticamente todas mortas, é sempre bom vocês deixarem um pouquinho de raiz aí para que a planta consiga, né, ficar mais firme, ficar mais fixada e principalmente para que essas raízes mantenham um pouquinho de umidade por um tempinho ali para que a planta desenvolva. Mas enfim, como já cortaram, já, né, destruíram a planta praticamente inteira, vamos tentar salvar do jeito que ela chegou aqui, do jeito que ela tá, né? E eu tenho certeza que vai funcionar. E aí, ao longo aí das semanas, né, eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dela, lógico, para vocês estarem vendo que realmente dá certo. Primeira coisa em uma orquídea que está morta, praticamente que você vai jogar fora, pega ela e observa isso. O pezinho da planta tem sempre que estar verde, tá bom? Então, se o pezinho dela tá verde, dá certo, você vai conseguir salvar ela, tá bom? Então, primeira coisa, você vai observar o pezinho e não as folhas nem as raízes. Então, se não tem folha, não tem problema. Se não tem raiz, não tem problema. O que importa é o pezinho dessa plantinha tá vivo, tá verdinho, para você conseguir salvar. A planta de hoje é um Denfal, é um híbrido de dendróbio. Geralmente os dendróbios, por mais que aqui embaixo não tenha gema de brotação, por mais que a planta às vezes começou até a querer amarelar o pezinho dos bulbos, no caso do Denfal e dos dendróbios, a gente pode fazer esse processo da mesma forma porque ele tem gemas de brotação ao longo do bulbo e por mais que às vezes ele não brote aqui no pezinho, ele vai emitir uma mudinha ao longo do bulbo. Então dendróbio é mais fácil de salvar por causa disso, ele vai brotar por toda parte, né? Uma catleia, por exemplo, não. Se você pega uma catleia e o pezinho dela não tá bem, não tem nenhuma gema de brotação, tá tudo praticamente morrendo, aí dificilmente a planta vai emitir um broto, né, ao longo do bulbo. Já no caso dos dendróbios é super fácil fazer isso e é uma das plantas mais simples aí da gente estar salvando elas. Então, para evitar que isso aconteça, nunca deixa no substrato que vem, tá bom? Esse aqui ele estava praticamente no mesmo substrato desse outro meu aqui, vocês lembram? Era quase terra pura, né? Um substrato super ruim, que mantinha umidade demais, um substrato muito podre, e aí, ó, deixar a planta nesse tipo de substrato vai acontecer, né, vai resultar nesse problemão aí que eu tô mostrando para vocês hoje. Então, primeiro ponto, observa se a plantinha tá boa, se tem, o bulbo tá todo verdinho, né, no caso dos dendróbios, por mais que aqui não tenha nada de geminha de brotação, por mais que as geminhas tenham apodrecido tudo, você ainda consegue salvar, porque igual eu falei, ele brota ao longo do bulbo. Vamos lá, o que eu vou utilizar para fazer o plantio? Uma garrafa de plástico, que é o jeito mais simples de a gente fixar essas orquídeas e ter um desenvolvimento mais rápido. Vou utilizar carvão, tá bom? Eu utilizo carvão principalmente em plantas que estão debilitadas, gente, porque ele estimula o enraizamento. Então, por mais que você não gosta do carvão, não quer cultivar no carvão, é bom vocês fazerem o processo de recuperação de uma planta que você ia praticamente jogar fora, né? E colocar um pouquinho de carvão, porque ele vai acelerar o desenvolvimento. E aí, depois que a planta estiver bonita, enraizada, né? Forte de novo aí, você pode retirar e colocar no substrato que você preferir, isso aí não tem problema nenhum. A nossa intenção agora é simplesmente fazer
a planta emitir um broto, fazer a planta enraizar novamente. Então, eu utilizo o carvão e vou usar também um prego, tá? Um prego enferrujado para acelerar esse desenvolvimento. Você que está chegando agora e não está entendendo aonde entra esse prego aqui, acompanhe o vídeo que eu vou estar explicando para vocês em detalhes, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai cortar a garrafa. Então vocês vão ver mais ou menos, tem que ser uma garrafa pequena, não pode ser grande demais, porque se for muito grande não vai fazer a planta desenvolver. Então o menor possível, porque aí o desenvolvimento vem mais rápido. Eu vou cortar ela mais aqui em cima, tá bom? Para conseguir manter mais umidade aqui dentro. Então, ó, quanto mais fundinha ela fica, mais umidade ela mantém. E aí simplesmente eu corto ela aqui, ó. Observem, gente, que a gente não vai cortar totalmente ela dessa forma. Então, a gente vai cortar mais ou menos a metade dela assim, no lado, tá vendo? E aqui nesse cantinho a gente vai subir aqui, ó. A gente sobe cortando ali para arrumar um lugar onde a gente vai estar fixando a planta com maior facilidade. Então, isso aqui facilita muito para os iniciantes, ó. Pegou, fez isso aqui, tá feito. Tá vendo? Aqui a gente fez como se fosse um vasinho com uma lateral aqui, onde a gente vai estar prendendo a planta e fixando ela num tronquinho em algum lugar aí, né, para o vasinho ficar bem firme e ela conseguir se desenvolver bem. Então, cortou na lateral, fez essas costinhas aqui. Vocês podem estar utilizando a outra parte que sobrar também, não tem problema, tá? Se sobrar um espacinho aqui legal aqui, é porque ficou muito curtinho, não vai dar pra gente aproveitar. Mas se por acaso sobrar um espacinho mais ou menos assim, ó, né, para fazer como se fosse um vasinho, dá para você aproveitar essa outra parte, fica a critério de vocês. E aí, gente, simplesmente depois disso aqui, a gente vai fazer o seguinte, um furo aqui em cima, que é onde a gente vai fixar ela em um tronco, né, colocar ela, posicionar ela no orquidário. Então a gente vai fazer um furo bem aqui, ó. Deixa eu fazer o furinho aqui com cuidado. Olha só, tá vendo? A gente fez um furo bem aqui e nessas duas laterais aqui a gente também vai fazer alguns furinhos. Então vem aqui, ó, faz um furinho nessa beiradinha aqui e vem aqui nessa outra da mesma forma. Esses furinhos laterais que a gente está fazendo aqui é simplesmente para amarrar a planta, para deixar ela firme e isso vai trazer um desenvolvimento mais rápido. Depois disso, simplesmente a gente vai pegar a plantinha, né? Então eu vou pegar o dendróbio aqui e a gente vai estar posicionando ele. Como é uma planta que está debilitada, não importa o jeito que você vai posicionar, tá bom? Ela pode brotar por qualquer lado, então isso não vai importar muito, que depois que ela estiver recuperada, a gente vai tirar daqui e colocar em outro vaso. Então, vocês veem aí o jeito que fica mais fácil para posicionar, para deixar ela firme. E é isso mesmo, é só vocês pegarem ali, ó, nos furinhos, tá vendo? Posiciona os dois bulbos ali, ó, que der para você amarrar mais, fixar melhor, tá vendo? E aí vocês podem prender bem firme, que vai ficar muito mais fácil de você deixar a planta estável, né? E isso acelera muito o desenvolvimento e a recuperação dela. Então, pessoal, olha só, como a gente já posicionou, né? Eu vou colocar esses dois bulbos maiores que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, eu acho que esse menorzinho aqui também funciona. Não sei, eu vou ver aqui, ó. A gente vai estar utilizando aramezinho hoje para amarrar, porque eu não tenho mais aquelas braçadeirinhas, acabou, né? Então, como eu falei para vocês que não tem uma posição específica, eu vou colocar esses dois bulbos aqui mesmo, para a gente estar fixando e a planta ficar mais firme, ficar mais estável, vai ficar mais fácil para salvar ela. Então, ó, simplesmente pegou nos furinhos que a gente fez, amarrou um arame, um barbante, o que você tiver aí, não importa muito, tá? O que importa é deixar ela firme. Depois que a gente fez isso, ó, deixa eu amarrar esse outro aqui também. Depois que a gente fez isso, pessoal, ó, de fixar a planta, isso aqui já vai deixar ela firme, vocês estão vendo, né? E o que importa é isso, deixar a orquídea firme. Essa parte aqui, ó, vocês podem ver, de todo jeito vai ter espaço ali para ela desenvolver broto onde for, né? Onde sair um broto ali dá para ela desenvolver e o que importa é deixar ela firme. Vocês podem ver que ela já ficou super fixada, por isso que é muito mais fácil fazer assim do que num vasinho. E agora a gente simplesmente completa com o carvão, né, para ajudar na recuperação da planta. Então, ó, simplesmente completa com pedacinhos pequenos de carvão, tá bom? Vou colocar aqui uns pedacinhos menorzinhos.
Gente, olha só, já coloquei os pedacinhos de carvão, deixa eu posicionar assim que dá pra vocês visualizarem melhor, isso aí. E eu já ia esquecendo, olha pra vocês verem, eu lá ia esquecendo de falar sobre os furos no fundo do vaso, tá? Então vocês pegam aí, fazem bastante furinho no fundo do vaso, porque não pode ficar água empoçada aqui. A nossa intenção é simplesmente não deixar umidade excessiva, porque é isso que faz matar a planta. Então, fura aí o fundinho, que eu já tinha até esquecido, eu achei que já tava furado, mas enfim, faz os dois furos na lateral, um aqui em cima pra gente posicionar ela no lugar, né, aí do orquidário. E é isso, completou com carvão em pedacinhos pequenos, igual eu falei, carvão normal mesmo, só quebrei ele, passei uma água para simplesmente não ficar sujando muito a mão, por isso que não suja, tá vendo? Que é bem pouquinho, então quebra ele aí, passa uma água, simplesmente não precisa usar nenhum produto químico nem nada do tipo e coloca na plantinha, deixa ela bem firmezinha no vaso. Essa folhinha aqui já está praticamente arrancada, então a gente tira ela, não tem necessidade aí, né? A planta ainda está hidratadinha, mas por mais que a sua esteja desidratada, feinha, dá para salvar. O que importa mesmo é posicionar e deixar bem firme. Por isso que essa maneira é muito simples, porque ela faz a planta ficar bem fixada. Por mais que ela não tenha raiz nenhuma, vocês podem ver, ó, por mais que ela não tenha raiz, por mais que o carvão não pese nada ali para fixar ela, ela está muito firme, né? E ali dentro vocês podem ver que ficou espaço em todos os lugares, ó. Então, em cada lugar aí, qualquer lugar que ela for emitir um broto ou alguma coisa do tipo, ela consegue desenvolver. E aí, igual eu falei, depois que ela brotar, depois que ela recuperar aí, né, desenvolver um brotinho e algumas raízes, a gente pode simplesmente cortar aqui. Fica mais fácil da gente cortar sem danificar as raízes e retirar, colocar em outro vaso, no substrato aí que você prefere. O que importa é, para salvar, eu costumo fazer isso e é isso que dá certo para mim. Então não esqueça, gente, fura o fundo do fura o fundo da garrafa, que vocês viram que eu esqueci, né? Mas enfim, lembrei a tempo aí para mostrar para vocês. E aí a gente vai usar o prego. O prego ele vai estimular o enraizamento e a brotação mais rápido. Então, e assim, pessoal, vocês podem colocar o prego em qualquer orquídea, não só nas que estão debilitadas, mas principalmente nessas, tá? Porque ele ajuda muito. Pegou um preguinho normal, enferrujado aí, colocou ali no meio do substrato, próximo ali das raizinhas dela, ó. Você coloca o prego ali, tá perfeito. A gente não vai furar a planta, não vai furar a raiz, nem nada do tipo. Simplesmente colocou o prego no substrato, ele estimula aí no enraizamento, né? E na brotação mais rápida da plantinha. Então, ó, um jeito simples, fácil de salvar qualquer orquídea. Hoje a gente está fazendo isso com o Denfal. Se vocês quiserem mais vídeos, né? Com outros tipos de orquídea aí salvando dessa forma, coloquem aí nos comentários que eu vou estar mostrando para vocês. E aí acompanhem, né, o vídeo aí, que eu tenho várias dessas aqui para estar mostrando aí o resultado, o desenvolvimento. Mas a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque senão esse aqui fica muito grande e aí muita gente acaba, né, reclamando que o vídeo fica muito grande e tudo mais. Então eu tô tentando fazer um pouco menor os vídeos aí para vocês estarem assistindo, né, tudo aí e entenderem certinho tudo que eu tô passando para vocês, tá bom? Então, simplesmente depois de feito isso, vocês vão pegar, colocar, né, escolher um lugarzinho aí bom, que pega uma luminosidade, mas não pode ser um sol muito forte, porque se for sol forte demais, desidrata os bulbos e vai fazer a planta ficar cada vez mais fraca, tá? Então simplesmente pega, posiciona em um ambiente que o sol não é quente demais, em um ambiente que tem uma boa umidade aí, pode ser dentro do orquidário sem problema nenhum, e aí é só aguardar que rapidinho a planta vai desenvolver. Em alguns casos pode levar um tempinho para ela desenvolver, tá? Dependendo da planta. Em outros, em praticamente 10, 15 dias, você já tá vendo um resultado, né, aí nas suas plantinhas, tá bom? Então acompanhe o canal aí, que assim que essa planta começar a mostrar um desenvolvimento, eu vou estar aqui de novo para mostrar para vocês o desenvolvimento, a recuperação dessa e de várias outras, né, que eu também fiz esse processo aí de recuperação, tá bom? Então a gente vai encerrar o vídeo aqui. Olha só, simplesmente pegou a plantinha, colocou em um lugarzinho aí legal. O vasinho pode até mexer, mas a planta vai ficar sempre bem firme, bem fixada ali dentro, né? E rapidinho ela mostra um desenvolvimento. Assim como essa Phalaenopsis, que estava praticamente morta, coloquei aqui, vocês lembram aí, ó, essa folhinha estava até amarelando, a folhinha voltou na coloração normal. Essa plantinha, gente, depois da recuperação, deixa eu focar aqui direito, depois que eu coloquei ela para recuperar, ela começou a mostrar um desenvolvimento e os abençoados dos caramujos começou a atacar ela. Vocês podem ver que atacou, comeu algumas raizinhas que estavam verdinhas saindo, mas mesmo assim, vocês podem observar que a planta não perdeu mais folhas, não desidratou e está aqui, ó, mostrando já uma folhinha
nova, um desenvolvimento novo e do mesmo jeito, uma Phalaenopsis, né, que funcionou aí da mesma forma, a plantinha ficou bem firme. E é isso, pessoal, a dica de hoje é essa, né, sobre salvar plantinhas que estão morrendo, que você já está desistindo, querendo jogar fora. Faça isso e aguarde que ela vai se recuperar, vai se desenvolver. Dá para fazer em vasinho também, do mesmo jeito que eu salvei esse Dendrobium aqui, porém, aquela forma ali, né, na garrafa é muito mais fácil e muito mais simples de vocês estarem firmando e fixando a planta. Enfim, é isso, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? Hoje a gente termina mais uma vez com essa lindeza dessa Cattleya aqui, ó, que tá florida, né? Ó, 5 botõezinhos, tá ainda abrindo direitinho, as florzinhas estão um pouco tortinhas ainda, né? Que estão abrindo. Essa aqui é a última que abriu. Mas olha aqui para vocês verem, gente, que coisa mais linda, que planta mais incrível, né? Ainda falta um botãozinho para desabrochar aí, mas a gente termina com ela e qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Um beijo para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, pessoal!